Glória a Deus nas alturas. Ele está ouvindo o nosso clamor. Aleluia. Jesus, Ele tem jeito para tudo. Não tem nada que a gente vá pedir ao Senhor que o Senhor, Ele não possa fazer. Às vezes é nós que não estamos preparados para aquilo, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. E Ele tem jeito até para a morte. Eu peguei a Bíblia hoje e falei assim, eu vou procurar os versículos, né, que o Senhor está me trazendo à memória, que eu lembro do versículo, mas eu não lembro a referência. Aí eu vou lá procurar. E quando eu abri a Bíblia, eu já li aqui em Lucas, deixa eu ver se eu marquei aqui, Lucas 7. Aleluia, glória a Deus. Lucas 7, versículo 11. Aleluia! Eu abri a Bíblia assim, né, procurando e falando assim, orando, né, falando assim, Jesus, fala comigo para que eu possa transmitir a tua palavra para a tua igreja, né? Porque se eu vier aqui e ficar falando, o que vai adiantar? Porque nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Nós somos alimentados por aquilo que Ele quer, né, falar aos nossos corações, não por aquilo que a gente pensa que tem. E quando eu abri a Bíblia, eu me deparei com essa passagem que fala, Lucas 7, versículo 11. O título diz assim, Jesus ressuscita um jovem na multidão. Diz assim, no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade a acompanhava. Olha que tristeza, irmãos. Filho único de uma viúva. Era a única pessoa que ela tinha. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. Eu não sei se está igual, eu estou lendo na minha versão. O versículo 14 diz, e aproximando-se e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. 15. E entregou a sua mãe. Só até aqui. Então, quando eu pensava, né, quando eu estava pensando, quando eu estava orando ao Senhor e pensando, não há nada impossível para Deus, aí eu me deparo com essa passagem. Nem a morte foi capaz de parar o Senhor. Nem a morte, a qual é uma coisa assim que para nós, né, como enquanto seres humanos, na nossa insignificância, né, a morte para nós, humanamente falando, é o fim, né, humanamente falando, para quem não crê em Jesus, para quem não crê em Deus, é o fim. Mas para Jesus, né, Ele diz, eu sou o caminho e a vida. Nem a morte é capaz de parar o Senhor. Então, para nós que cremos no Senhor, até para a morte tem jeito. Aleluia, glória a Deus. Tem jeito para o desemprego, tem jeito para a doença, tem jeito para quando você cai, tem jeito para a sua dor, tem jeito até para a morte, para quem crê no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o versículo que me tocou muito foi quando ele diz assim, que o Senhor, Ele se compadeceu, né? Lá em Lamentações 3:33 diz que Deus, Ele não tem prazer no sofrimento do ser humano. O Senhor, Ele não se alegra, Ele não sente prazer com o sofrimento de ninguém. Por isso é que Ele nos deixou a sua palavra, aleluia, glória a Deus. Por isso que Ele nos deixou a sua palavra, né, para que nós andássemos pelo caminho certo, para que nós não venhamos a ter esse sofrimento, para que Ele não contemple o sofrimento do ser humano, né? Porque muitas coisas nós sofremos pelas nossas escolhas, muitas coisas que, aliás, a maldade que está no mundo, ela é presente pela ausência de Deus. Todas as vezes que nós, né, não convidamos o Senhor para estar junto, então às vezes nos acontece, nos sobrevém coisas, mas isso não é do agrado do Senhor. O Senhor, Ele não se compadece do sofrimento de ninguém. E ali fala que Jesus, quando Ele olhou para aquela viúva, e Ele sabendo, porque o Senhor não precisava que ninguém contasse as coisas, né? Quando Ele viu, Ele já sabia que era uma viúva e que ali estava levando o seu único filho, ou seja, tudo que ela tinha estava ali naquele caixão, né? Ainda mais na época que Jesus estava na terra. Nós sabemos que hoje uma viúva, às vezes ela pode até ter um benefício do governo, né? Ou alguém pode ajudar, mas naquela época uma viúva, ela dependia totalmente de alguém estender
ela tinha ali, né, de sustento, estava ali, sendo levado para ser enterrado. E o Senhor, Ele se compadece, ele fala que Ele se compadece, Ele sente compaixão, né, por aquela viúva, e ela nem pediu. Olha que maravilhoso, né? A Bíblia não fala que ela pediu nada, ela estava indo, o Senhor vinha, né, de lá para cá, e ao encontrar Ele se comoveu, e Ele ressuscitou, glória a Deus, Ele ressuscitou aquele jovem e entregou a sua mãe, ou seja, ela recebeu, né, de novo o presente mais maravilhoso que uma mãe pode receber, né, a vida de um filho. Glória a Deus por isso. E transformou aquela tristeza, né? Todos aqui ali ao redor ficaram maravilhados. O Senhor transformou aquela tristeza em alegria. Aleluia, glória a Deus. Também marquei aqui Filipenses 4. Se puder colocar aí, por favor. Aí adianta, né? Que é uma ajuda para a gente essa mídia. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E 20, ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, mais uma promessa do Senhor, né? Além dele nos prometer que nós teríamos acesso ao trono da graça, e ele tem cumprido, como eu contei aqui o meu testemunho, o Senhor, ele cumpriu esse versículo na minha Bíblia. Aí eu me deparei também com esse que diz que o Senhor, ele supre todas as nossas necessidades. Então eu gostaria de contar mais um testemunho, que acho que a maioria dos irmãos sabem, que meu marido está desempregado há um ano, né? Desde que ele voltou da Irlanda que ele está desempregado. Não está sem trabalhar, porque então não é possível. Mas ele está desempregado há um ano. E para honra e glória do nome do Senhor, o Senhor ele não tem nos deixado faltar nada. Ele não tem nos deixado faltar o alimento, Ele não tem deixado a gente ficar inadimplente com as nossas contas. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E teve uma vez, uns meses aí para trás, que eu tinha a fatura do cartão para pagar e estava faltando uma quantia. E eu orava e falava assim, Senhor, eu me preocupei, porque a gente se preocupa, né? Por mais confiança que a gente tenha, como ser humano a gente fica assim, Senhor, e agora? Como que eu vou fazer? E era amanhã, ia cair na segunda-feira, era dia 15. E quando foi no domingo, a gente veio para a escola dominical e encerrou, e o meu irmão chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho um dinheiro aqui comigo que é para doação, né? E o Senhor tocou no meu coração de passar por irmão Ademir. Você aceita, filho de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu não falei para ninguém. A gente não fica falando, porque a gente está aqui para contar as boas novas do Senhor. A gente não veio contar problema. Eu não falei nada. Aleluia! E ela falou, você aceita, filho, irmão? Deixa Deus usar, né? Eu estou precisando muito, o Senhor aceita em nome de Jesus. E eu cheguei em casa e ela falou assim, olha, tanto. E eu cheguei em casa e falei assim, ai Jesus, muito obrigada, agradeci a Deus. Falei, agora só vai faltar tanto e eu vou conseguir pagar a fatura do cartão. E daí quando foi no outro dia, ela me passou o Pix e mandou uma mensagem falando assim, olha só, era tanto, mas ainda tinha um restante do mês passado, então eu te mandei tanto. A conta exatamente do que eu precisava. Exatamente. Aleluia! Louvado o nome. Eu falei, Jesus, muito obrigada, porque eu não sabia de onde tirar, não sabia de onde ia vir. Eu cria, né, que o Senhor ele ia mandar, mas eu não sabia como. Né? Eu achei assim, alguém vai chamar ele para trabalhar, né, vai fazer alguma coisa, e não,